Nesse inverno, a gente resolveu conhecer um país que a gente nunca tinha visitado antes, e a gente se surpreendeu muito ao conhecer a Eslovênia. Nós começamos pegando um voo de Bruxelas com destino a Ljubljana, e lá a gente alugou um carro pela empresa que eu vou deixar o nome passando aqui na tela, que foi um Cliozinho. Então a gente foi dirigindo, na verdade o Lucas foi dirigindo, né? Até Bled, a nosso primeiro destino na Eslovênia. Lá em Bled, nós ficamos num bed and breakfast que tinha vista para o lago, muito fofinho, e eu deixei aqui um mini tour para vocês verem. Depois de deixar as malas por lá, a gente foi no mercado e descobriu que tem muitos chocolates eslovenos, também muitas semelhanças com a Áustria, mas a gente comprou coisas para o nosso café da manhã e fomos jantar na única opção do restaurante aberto. E comemos goulash e também dumplings de queijo, pratos típicos da região. No dia seguinte, o plano do Lucas era fazer uma bela trilha pela natureza, subir até um monte e ver o lago inteiro em uma vista panorâmica. Então a gente seguiu por essa trilha e ao chegar lá, a gente viu que ela estava coberta de gelo, então era impossível caminhar nela sem escorregar. Olá pessoal, estamos em Bled, nosso primeiro dia de viagem na Eslovênia. A nossa primeira programação hoje era fazer um hike, até um monte aqui, né? É, uma hike de 1h30 em teoria e de volta, para ter uma vista panorâmica do lago. Só que o caminho está congelado, então não tem como tu andar no caminho sem escorregar. Tipo, a gente tentou vários jeitos e não funcionou. Mas nos tabacamos. Aí ele ficou patinando no chão assim, não caiu, né? Ainda não. Enfim, aí o Lucas está frustrado porque nada que ele planejou deu certo até agora. A gente tentou ir no restaurante ontem, quando chegou, o restaurante mudou de localização, não botou no Google Maps, não botou em lugar nenhum. Nosso bed and breakfast tá na frente de uma obra, então você não consegue ir na frente do lago ali porque tem a obra. Sim. Agora a gente não conseguiu subir no principal rolê. Sobraram 2 ainda pra fazer, mas tô frustrado. Ele tá frustrado porque, né, ele programou essa viagem, o roteiro foi dele, eu não sei nada sobre o roteiro, então ele tá triste. Mas eu tô tentando ser positiva, né? Mais do que eu. Então agora a gente vai dar uma voltinha no lago, na parte do deck. Vamos dar uma voltinha no lago. Uma curiosidade sobre este lago é que essa área aqui, acho que especificamente esse lugar aqui, né? Sim. É o nosso tela de descanso na TV da sala. Então a gente viu essa paisagem tipo, todos os dias desde que a gente tem a TV. Sem saber onde era, porque não tá escrito onde é. Sim. Então ela só tava lá todo dia. A gente ligava a TV, tava lá. E aí quando eu fui pesquisar o roteiro eu fiquei... Eu conheço esse lugar. É exatamente esse lugar aqui. Deste ângulo. Então é engraçado. Pra gente olha assim, é muito familiar, né? Apesar de frustrada, pelo menos o dia tá bonito, tá com sol e o lugar é lindo. Independente de se deu pra ver do lugar mais bonito ou não, é lindo. A gente tá com deficiência de vitamina D, então... Tanto em Bled quanto em qualquer lugar que a gente foi, tinha muita neve acumulada e essa neve era mesmo sólida e era baixa temporada, então tinha muito lugar fechado. Mas as temperaturas não estavam tão geladas assim, então foi relativamente agradável passear pela cidade. Para conhecer a ilha de Bled, nós pegamos esse barquinho e fomos em direção lá. Ele nos deixa por lá 1 hora e nesse tempo tu tem para conhecer a ilha, mas ela é bem pequena, então o tempo dá tranquilo. Estamos aqui na igrejinha no meio do lago. A Mãe de Deus. A Mãe de Deus. Pelo que eu vi, parece que aqui antigamente tinha um templo pagão, se não me engano, da deusa da fertilidade. Mas daí construíram em cima, né? Uma igreja. Uma igreja, essa igreja no caso. Então, aparentemente tem um sino onde tu pode fazer pedidos, tem que puxar 3 vezes. Fazer uma oração, fazer um pedido e puxar 3 vezes. Tá. Força? Não vai se realizar, tu não tá puxando. É com força, mulher. É difícil. Nossa. Tenta aí, porque eu não consegui. Se tu conseguir, eu tento de novo. Não dá, viu? Deu, já deu.
Além da igreja, também dá para conhecer a Torre do Relógio e um museu onde tem a obra de alguns artistas que já foram para Bled, além de falar um pouquinho sobre os Alpes Julianos, a cordilheira de montanhas de lá. Estamos aqui no café que tem aqui no meio da Ilha do Lago, né? Uhum. E aí esse aqui é um dos pratos tradicionais, das sobremesas tradicionais aqui do... Chama potitsa. Apesar de se escrever em português, a gente falaria potica. Potica, mas fala Potitsa. potitsa. É bom falar potitsa, parece uma... Esse aqui é de chocolate, esse aqui é de walnut. Parece uma variação de pizza. Depois de comer, nós pegamos um barquinho de volta, mesmo que a gente foi no início, e nós fomos almoçar nesse restaurante e pegamos outra comida típica, que é essa linguiça aí com batata. E o Lucas pegou um pouquinho de dumpling, um pouquinho de linguiça, um pouquinho de tudo que eles têm no tradicional e a gente comeu. Aqui tem uma representação da região aqui de Bled. Nós estamos por aqui mais ou menos, que é onde tem a parte principal da cidade. Agora a gente vai no castelo, que tá aqui. A gente pegou o barco e foi até lá. E onde a gente tá ficando, o nosso B&B é aqui, mais ou menos. E o plano inicial de hoje era ir até essas montanhas aqui pra ver o lago, mas não deu certo. Talvez seja até a trilha aqui, tipo, mostrando. Mas a gente provavelmente ficou por aqui no gelo. Infelizmente. Para ir pro Castelo de Bled tem que subir muitas e muitas e muitas escadas. E quando chega lá, tem um museu lá dentro, mas que não conta muito bem a história do Castelo de Bled. Mas fala mais um pouquinho sobre a cultura da Eslovênia e algumas curiosidades também. Mas o mais bonito é a vista de lá é linda, dá pra ver o lago, dá pra ver a ilha. Então, pra mim, vale a pena principalmente por causa disso. Mas eles também falam um pouquinho da geologia da região e das cordilheiras, que é para entender um pouquinho como é que elas se formaram e quando elas se formaram. Para o jantar, a gente fugiu um pouquinho da comida eslovena e fomos num restaurante que tinha comida tailandesa e asiática, de modo geral. Tinha entradinha, a gente comeu rolinho primavera e depois comemos comidas que estavam muito gostosinhas, mas não tem nada a ver com a comida tradicional do país, foi só para mudar um pouquinho do que a gente estava comendo. No dia seguinte, nós partimos para a primeira estação de esqui que a gente conheceu, que era em Vorel. A gente teve que subir um teleférico para chegar lá em cima, que estava extremamente lotado. E chegando lá, a vista era maravilhosa, maravilhosa. E o Lucas foi diretamente alugar o equipamento de esqui dele para poder iniciar a primeira aula de esqui, que ele também pagou para fazer lá no centro. E eu filmei uns pedacinhos, fiquei com os pedacinhos da aula dele. Eu não esquiei porque sou muito cagona e tenho medo de cair, então enquanto ele esquiava eu fiquei lá sentado olhando a paisagem e lendo um livro, inclusive muito bom, vou deixar aí na tela qual é. Quando ele terminou a aula, a gente pegou um trenozinho e foi fazer um pouco de atividade de neve comigo também, já que eu não tinha aproveitado nada. E eu estava me cagando pra fazer isso no início, mas depois deu certo. Só que eu tinha que voltar na subida e cansar um pouquinho, mas foi legal. Enquanto isso, o Lucas ainda treinava um pouquinho do esqui dele, agora que ele já tinha aprendido o básico. Depois nós comemos o almoço mais aleatório que já existiu, que também não recomendo, e nós partimos para o nosso próximo destino, passando por essa estrada maravilhosa, cheia de neve. Nosso próximo destino era para ver uma cachoeira congelada, então a gente chegou lá, estava tudo bem congeladinho, cheio de neve. Nós pagamos uma pequena taxa para fazer essa trilha e ver essa cachoeira, e agora vocês vão ter que ver se ela estava congelada ou não.
depois de ver a cachoeira 100% em estado líquido, nós fomos para o nosso próximo destino, que era Kranjskagora, onde tinha outra então estação de esqui que o Lucas pretendia esquiar. Então, quando a gente chegou na cidade, nós fomos ver esse parque que tinha uma linda visão para as cordilheiras e também várias partes congeladas. Primeira vez que eu vejo um lago congelado. Agora eu fico pensando como é que o Harry Potter fez isso. Meu Deus, o que tá fazendo? Oh. Ai, meu Deus. Vai botar o peso não vai, né? Ah, mas eu não sou maluco. Pode voltar. Coisa séria, homem. Não tem espada de Grifinória ali, não. Tem sim, você não calculou direito. Depois nós fomos pro nosso hotel, que era do lado da estação de esqui. E era um quarto mais bonitinho, então eu também filmei um pequeno tour pra vocês. À noite nós fomos jantar nesse restaurante que veio comida para 5 famílias, literalmente, mas era muito, muito gostoso. Eu super recomendo. No dia seguinte, o Lucas foi esquiar pela manhã e eu fiquei pelo hotel lendo meu livro, já que eu tava viciada. Mas depois à tarde eu fui dar uma olhadinha na pista de esqui e deu pra ver que ela era um pouco mais simples do que a que a gente foi no dia anterior. Então, de modo geral, a gente recomenda pra esquiar a pista que a gente foi anteriormente, e não essa aqui. Depois nós passeamos um pouquinho pelo centro da cidade, curtimos a piscina do hotel e à noite nós jantamos pelo hotel mesmo. No dia seguinte, ainda em Kranjskagora, nós fomos fazer essa trilha que era totalmente na neve. E no início eu tava assim um pouco receosa, mas foi a melhor coisa pra mim da viagem. Eu amei essa trilha, a vista, embora na volta tenha escorregado um monte, mas foi lindo e pra mim foi a melhor parte. No final da manhã, nós começamos a nossa jornada em direção a Ljubljana e quando a gente chegou lá, nós fomos comer um fast food, tipo um kebab, não sei, algo do tipo, muito gostosinho. E aí, nós fomos conhecer o castelo de Ljubljana. Primeiro a gente passou pela Ponte dos Dragões e fomos de funiculária para cima do castelo. E lá a gente viu várias partes de museu. Lá também fala um pouco mais da história do país, de Ljubljana, do que do castelo em si. E tem umas coisas aleatórias lá, assim, o museu não é tão legal, mas de novo, a vista do castelo é a melhor parte. Também tinha esse lugar aí com vinhos, que tava pra tomar vinho, vendo o pôr do sol. Infelizmente tinha uma nuvem desgraçada, mas o vinho tava gostoso. Quando nós descemos a funicular, o céu tava assim, bem bonito. E a gente deu uma olhadinha nas 3 pontes, que é um dos pontos turísticos de Ljubljana, um dos pontos turísticos mais antigos. E à noite nós fomos jantar num restaurante da Bósnia e Herzegovina. E só posso dizer que é muito melhor do que qualquer comida eslovena que a gente comeu. No dia seguinte, nós fomos olhar o Mercadão Central, que era para ter algumas feiras, mas não tinha muita coisa. Mas a gente deu uma olhada nas máquinas que tinham por lá. Aqui no Mercado Central tem essa máquina que vende ovos direto da fazenda. E lá é a máquina de leite direto da vaca da fazenda. E aqui é um de remédio. Nada faz sentido. Caso tu passe mal com um dos dois, tu tem remédio.
De café da manhã nós comemos dumplings, que é um prato tradicional esloveno, e eu vou deixar aqui a reação do Lucas para representar se era bom ou não. Bom. Não. Galera, fica a dica, se forem comer dumplings, comam no salgado, por favor. Nós ficamos passeando pela cidade, porque o Lucas queria muito fazer um passeio de barco, mas não estava aberto pela manhã. Então a gente ficou andando pela cidade, conhecendo alguns pontos, conhecendo a área comercial, vendo todos os souvenirs. Até que de tarde a gente conseguiu, então no início da tarde, pegar este passeio de barco, mas a gente não vai recomendar o passeio porque não é muito legal, assim, não tem muita coisa pra ver, então na verdade andar por lá é mais legal. Depois disso chegou nossa hora de ir embora, então nós fomos para o aeroporto. E é isso, nós amamos os nossos dias na Eslovênia, foi especial demais conhecer as estações de esqui, toda a paisagem linda que tem no inverno. Só mantenham em mente se vocês forem nessa época do ano, que é baixa temporada, então muita coisa vai estar fechada. E tentem comer comidas mais variadas, não só comidas eslovenas. É isso, até o próximo vídeo. Beijo!